Amém? Vocês estão aí, não? Abra comigo, queridos, a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. O versículo é o primeiro, em nome de Jesus. Se você perceber que alguém está do teu lado e não tem uma palavra, acompanhe com esta pessoa, por favor. Que esta palavra possa te inspirar e tirar consciência ao teu coração. Quem encontrou Hebreus capítulo 12 é Novo Testamento, amém? Em nome de Jesus. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. E todos digam amém. Senhor, eu coloco essa palavra diante do teu trono e reconheço que toda palavra vem do Senhor. Que essa palavra alinhe, transforme, edifique e nos leve para um outro nível. Que nós possamos sair daqui com uma consciência espiritual de tudo que tu és, de tudo que o Senhor manifesta, mas acima de tudo que o Senhor quer de nós. Que essa palavra vá e ela produza resultados e que ecoem a eternidade. Cerca esse lugar com a tua presença. Que os teus anjos com espada de fogo desembainhada venham sobre esse território, e todo espírito que não te louva, que não te glorifica, seja arrancado do nosso meio, e que nós possamos, ó Deus, sentir a graça da tua presença, mesmo sem merecer, em nome de Jesus, amém. Assentai-vos, meus irmãos e minhas irmãs. Eu creio que o Evangelho é um lugar de boas novas para nós. Eu creio que o Evangelho tem a palavra que transforma a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração. A palavra de Deus, ela vai alterando nossa vida passo a passo. A cada dia que caminhamos debaixo da luz da palavra, nós vamos entendendo que Deus tem um propósito, e Deus se move em propósito. Então a gente está numa caminhada de transformação e de mudança, para que nós possamos de fato chegar ao objetivo final. Eu gostaria de falar hoje sobre alguns aspectos de uma jornada aqui neste mundo, aqui nesta terra, aqui na igreja, aqui na vida e aqui no nosso cotidiano. Diga para alguém: a sua vida tem um propósito. Olhe para alguém com fé, com uma unção de profeta, e diga para essa pessoa: a sua vida tem um propósito. Olhe para alguém e diga para essa pessoa assim: a sua vida é muito mais do que pagar boletos. Você está aí, não? Você está rindo, é? Essa é uma realidade muito séria. E nós vamos decorrer debaixo de algo muito simbólico e muito fato, para que a gente possa entender aonde a gente está e para onde a gente precisa ir. Diga para alguém: a vida é mais do que pagar boletos. É engraçado que nós estamos num tempo em que tudo que a gente faz e tudo que nos move, e a maior parte do nosso tempo,
tem sido ocupada com um propósito: pagar boletos. Você está aí, não? A gente entra na escola, a gente entra num curso, a gente se move em alguns territórios, e no final a nossa preocupação é: você está aí ou não? Você busca uma faculdade, uma formação acadêmica, e no final você tem um objetivo: a gente busca um trabalho que a gente ganhe melhor, nos tornamos adultos e nos casamos, e na medida que a gente vai caminhando, também chegam os... Você está aí? Anote 3 coisas importantes: talento, esforço e tempo. Diga comigo: talento, esforço e tempo. E sabe que nós, mesmo cristãos, quando não entendemos o propósito, usamos essas 3 coisas para uma coisa: pagar boleto. Usamos o nosso talento, usamos o nosso esforço e usamos o nosso tempo para... E a vida vai seguindo numa eterna rotina de pagar. E essa geração, ela chega ao fim da vida e vai dizer o quê? Vivi a vida inteira para pagar. Você está começando a entender, eu nem comecei a pregar. Aleluia. Aí a pergunta que fica é para isso que a gente vive? Será que é para isso que a gente vive? Será que é para isso, somente para isso, que Deus colocou a gente na terra? Imagina Deus olhando o globo terrestre, gerando você no ventre da tua mãe, e aí você vai crescendo, avançando, Deus olhando para esse planeta e pensando: vamos colocar árvores, plantas, uns bichos, vamos colocar um homem, uma mulher, mas o futuro deles vai ser... Não é pagar boleto, não. Isso é o que nós criamos como objetivo, isso é o que nós criamos como propósito de vida, mas no começo não era assim. E aí o que eu tenho que entender, e que nós como igreja precisamos entender com urgência: alguma coisa muito errado está acontecendo, não apenas no planeta, mas em nossa vida, em nosso entendimento. Porque se o seu propósito é apenas de vida, é pagar boletos, alguma coisa muito errada está acontecendo. Os homens estão ansiosos, cada vez mais preocupados, porque eles estão com a sua mente conectada a um propósito de vida: pagar boletos. Não, apóstolo, eu não estou acreditando que estou ouvindo uma palavra dessa. Tá. E se está ouvindo é porque está precisando. Deve existir um propósito maior do que pagar boleto, amados. Deve existir um propósito maior para a vida que a gente tem. Algo tem que ser maior do que uma vida para gerar provisionamentos. O Espírito Santo falou comigo enquanto eu estava meditando, quem caminha pelo propósito não sofre necessidade. Eu vou repetir isso: quem vive pela provisão perde o propósito. Diga para alguém: quem vive pela provisão vai perder o propósito. Mas quem caminha no propósito não sofre necessidade. Fala para alguém: quem caminha no propósito não sofre necessidades. Ou seja, se a gente viver somente com o objetivo de gerar recursos para pagar contas e sobreviver mais um mês, mais um ano,
fechado para o propósito de Deus, desconectado do que Deus tem para a nossa vida. Eu quero dizer que Deus tem algo maior para você do que você gerar provisionamentos para você mesmo. Mas se a gente, querido, confiar que Deus tem um plano para a nossa vida, Deus pode cumprir mais do que pensamos ou imaginamos, mais do que o nosso talento pode nos dar, mais do que a nossa habilidade pode nos dar, mais do que a nossa inteligência pode nos dar, mais do que os nossos diplomas podem nos dar, mais do que uma formação acadêmica pode nos dar. Porque se eu estou andando segundo está escrito em Mateus 6,33, buscai o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantos podem dizer amém? Deus é fiel, Ele é o bom pastor que nos leva às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Quantos podem dizer amém? Diga: a minha vida precisa ser algo maior do que pagar boletos. Levante a mão direita e diga comigo: abundância reside no propósito. Abundância reside no propósito. Uou! Sem entender isso, você vai parar de ficar andando igual um louco atrás de recursos. Porque o Senhor dá aos seus até enquanto eles dormem. Não estou te incentivando a não pagar boletos e nem ficar dormindo o tempo todo. Porque Salomão também disse: vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Não estou te motivando a não fazer nada, mas estou te ensinando a buscar o reino em primeiro lugar. Porque quando você buscar de fato o reino como propósito, as bênçãos, você não vai ficar correndo atrás delas, porque elas vão te alcançar. Hebreus 12:1, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livra-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Há 6 mistérios nesses 2 versículos que nos permitiria falar por semanas, mas vou reduzir. O primeiro mistério deste versículo é o poder da atmosfera da fé. Quando no capítulo 12 usa a expressão rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, eu vou falar o óbvio, mas nós temos que conectar o 12 ao 11 de Hebreus. Nós temos uma galeria de pessoas no capítulo 11 de Hebreus, que através da fé experimentaram o sobrenatural. Então o que Deus está dizendo? Ele está dizendo: fulano fechou a boca de leões, ciclano escapou das fogueiras, fulano teve vitória na guerra, outro fulano venceu ali, o outro cresceu ali, o outro derrubou muralhas, o outro derrubou os gigantes, e foi falando tudo aquilo, falando também acerca de Moisés que atravessa o mar, de Davi que derruba o gigante, queridos, falando daquele que curou aqui, que operou ali, e que foi aquele que também foi arrebatado aos céus, falando de Elias que o fogo cai dos céus. São testemunhas que operaram debaixo do poder de Deus. Elias, Davi, Moisés.
Gideão, Jefté, Abraão, Daniel. Essas pessoas experimentaram o poder de Deus. Elas estão nos rodeando, criando um ambiente de fé para nós. Quando aos Hebreus está escrito rodeados de uma nuvem de testemunha, está falando: olhe para esses homens, eles inspiram a tua fé, para que o teu propósito não seja pagar boletos apenas. Elas estão nos inspirando, e é por isso que todas as vezes que você vem à igreja, você está ouvindo aquilo que Deus está fazendo, você está ouvindo aquilo que Deus fez, você está ouvindo aquilo que Deus manifestou. Mas acima de tudo, você pode ver com os seus olhos, você pode sentir aquilo que Deus ainda faz, porque Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus da igreja, Ele é o Deus vivo. E Deus está operando sobre a nossa vida aqui na terra. Então o primeiro mistério que tem nesse texto é o mistério da atmosfera da fé. Ele está dizendo, portanto, nós, uma vez que temos Moisés, Daniel, Gideão, Josué, Davi, à nossa volta como referência de fé, eu quero perguntar para você: qual é a tua referência de fé? É o boleto? São as circunstâncias? São as crises? São as suas dificuldades? São as suas necessidades? Qual é a tua referência de fé? Estamos cercados de um ambiente de fé, e precisamos, amados, levar isso para a nossa vida. O mistério 2, precisamos tirar da nossa vida os embaraços. Ele vai usar duas expressões: embaraços e pecados. Com o pecado a gente é mais contundente, que a gente fala: não, pecado não, aí você vai fugindo dele. Mas com os embaraços a gente é mais tolerante. Ele fala sobre duas situações. Ele fala de situações de embaraço e situações de pecado. E aí ele está dizendo que a gente tem muita fé nos cercando, nos projetando a viver, mas se a gente continuar embaraçados com algumas questões e aprisionados pelo pecado, a gente não rompe. Então há duas coisas aqui para a gente tratar. Você quer viver o teu propósito, sim ou não? Então você vai precisar se livrar de alguns embaraços. Se você quiser viver um propósito, você vai ter que tirar da tua vida alguns embaraços. Tem gente na sua vida que são embaraços. Tem hábitos na nossa vida que são embaraços. E o que eu preciso fazer? O que nós precisamos fazer? Romper com os embaraços. Então nós temos que começar a orar a Deus e dizer: Senhor, me livra e me mostra o que está sendo um embaraço na minha vida. Tem sentimentos e emoções que são embaraços. Tem ideias e pensamentos que são embaraços na nossa vida. E muitas vezes você está preso nesses embaraços que estão te impedindo de avançar e fluir. Diga para o Senhor assim, ó: Deus, abre a minha visão. Diga isso com fé: Deus, abre a minha visão, para que tudo aquilo que é um embaraço, eu possa romper hoje, para chegar onde o Senhor já disse, onde o Senhor já profetizou. Porque o que a tua boca fala, a tua mão faz. Mas eu preciso tomar algumas atitudes para que eu possa sair desses embaraços que me oprimem, que me paralisam e que me tornam cativo.
Eu não quero só caminhar, eu quero correr, amado. Eu quero fluir. Se você também quer, então diga para o Senhor: Senhor, eu quero fluir. Diga: Senhor, tira o embaraço. Amados, quem estava deitado vai se levantar, quem estava andando vai correr, e quem já estava correndo vai voar, porque essa palavra é do Senhor para a nossa vida. Eu não sei qual o teu embaraço, talvez seja a série da Netflix. Ai, 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 isso vai dar problema, hein? Às vezes um embaraço é um ambiente de conversas e ideias que estão toda hora travando e aprisionando você. Às vezes o embaraço é uma lembrança, uma memória que fica toda hora assim, ó, aqui na tua mente, amarrando a tua vida. Às vezes o embaraço é alguma coisa que o teu pai e a tua mãe te ensinaram, mas que não pertencem mais à tua vida. Você deve amar os seus pais, honrá-los e respeitá-los, mas algumas culturas que os nossos pais deixaram, algumas tradições familiares, podem ser um embaraço da nossa vida também. Mas quando você lê a história, vai dizer que alguns reis de Israel andaram nos caminhos de seus pais, fizeram os mesmos pecados. Mas também há outros reis que a Bíblia vai dizer, não andaram segundo aquilo que os seus pais andaram, não trilharam a mesma jornada de pecados. O terceiro mistério que o texto nos traz é urgência. Livra do embaraço, livra do pecado. Isso significa que para correr não é para ficar se arrastando mais. Que eu sou crente. Irmãos, infelizmente os crentes são os que mais vivem amarrados. Amarrados em problemas, amarrados em dívidas, amarrados em polêmicas. Eu tenho um amigo e ele falou para mim assim, eu não contrato mais crente, porque os funcionários que mais me dão trabalho são os crentes. Eles chegam atrasados, eles contam mentiras, eles trazem atestado e eu sei que eles não estavam doentes. Isso é sério, irmãos. São os mais caloteiros. Jesus. Amados, levante sua mão direita e diga: a minha vida não é um lugar para eu viver me arrastando. Paulo vai dizer aos Coríntios: corra de tal maneira que você vença, corra de tal maneira que você leve o prêmio. Diga comigo assim, empenho, dedicação e aplicação. Deus está dizendo assim, corre de maneira que você cruze a linha e receba o prêmio. Nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, mas nós precisamos estarmos livres do embaraço e do pecado. A palavra diz que nós temos que correr com perseverança a carreira, a corrida, a maratona que nos foi proposta. E a proposta é essa. É qual? É pagar boleto? Qual a proposta que Deus te deu? Qual o propósito que Deus te deu? Qual o destino que Deus te deu? Amados, a nossa vida precisa sair daqui hoje, você precisa sair daqui hoje para entender o seguinte: a minha vida não é um lugar somente para pagar boletos, porque Deus tem um propósito na minha vida maior do que pagar boletos. Que nós precisamos olhar fixamente para Jesus. Olhar para Jesus,
para ver o que ele fez. E uma das coisas mais lindas que Jesus fez, ele se livrou de tudo que era embaraço. Ele se assumiu com um propósito e avançou em sua carreira, uma carreira de intencionalidade. Diga: a minha vida será uma carreira de intencionalidade. Jesus assumiu um propósito. E como é que ele fez isso? O versículo 2 vai dizer assim, ó: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olha isso, o que ele fez? Pela alegria que lhe fora proposto, ele olha um final alegre para suportar um processo duro. Eu vou dizer de novo: Jesus olha para um ambiente, ele olha para um final alegre para suportar um processo duro. Está no texto e a gente não viu. Olhe para o final alegre para suportar o processo duro. Olhar um final alegre e suportar um processo duro. Eu vou dizer de novo até que você diga glória a Deus. Olhar um final alegre e suportar um processo duro. Que ele fez? Suportou um processo de entregas, um processo de renúncias. Porque a Bíblia diz que ele nunca pecou. Porque a expectativa de Jesus era do final alegre. Porque a palavra diz que melhor é o fim das... Sempre com a expectativa onde? De um final alegre. As pessoas vão invejar os seus resultados, porque elas desconhecem o teu processo. Pessoas vão invejar o salário que você tem, mas não invejou estudar o quanto que você estudou para ter o salário que tem. Porque na hora que você estava estudando, alguém estava na balada, alguém estava não fazendo nada, alguém estava alimentando a preguiça, enquanto você estava lá, ó. Eu falo para os meus filhos, o meu processo de vida sempre foi muito duro. Acordando cedo, trabalhando o dia todo, estudando à noite. E aí quando tinha prova, e geralmente eu trabalhava de domingo a domingo. E quando tinha prova, sabe o que acontecia? Estudava de madrugada. Dormia no máximo 1 hora por noite para estudar. Por quê? Porque no outro dia tem provas. Alguém não quis estudar para chegar onde você chegou. Invejam a posição que você ocupa, mas não inveja acordar cedo para trabalhar. Inveja o carro que você tem, mas não inveja as contas que você paga. Oi, você está aí ou não? Então o que Jesus está dizendo? O que Paulo está dizendo? Que Jesus suportou o processo pela alegria proposta, pelo objetivo proposto. Porque Jesus olhou no objetivo proposto, e ele já via a cadeira dele preparada ao lado do Pai. Enquanto ele estava sendo crucificado, o que ele estava vendo? A sua cadeira ao lado do Pai. Você está aí ou não? Anota isso aí. Quando a gente abraça o objetivo proposto, tem uma cadeira de honra preparada. Olha para alguém e diga: tem uma cadeira preparada para você. Tem uma cadeira preparada para você. Mas abraça o propósito e a proposta que Deus te deu.
Agora o problema é que quando a gente vive a vida apenas para cumprir as nossas obrigações, de ter uma casa, de ter comida na mesa, de cuidar da família, de se aposentar um dia, a gente perde a noção de que Deus tem um lugar especial para nós, muito melhor do que este século, muito melhor do que este mundo. Eu insisto e repito, a vida não é um lugar apenas para pagar boletos. Você está aí, não? Abre comigo Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. O versículo é o 11. Diz assim: Juízes fica depois de Josué, amém? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Deixa eu te dar o contexto. O capítulo 6 conta sobre a invasão dos midianitas. Israel de ano em ano era invadido por um enxame de midianitas que pareciam gafanhotos e roubavam toda a colheita. E ao roubar a colheita de Israel, a Bíblia diz que Israel começa a entrar no estado de empobrecimento. Empobreceram em 3 esferas: empobreceram economicamente, empobreceram espiritualmente, empobreceram emocionalmente. Então o estado de Israel está num ambiente de empobrecimento econômico, espiritual e emocional. Eles estão se diminuindo, se acovardando, se vendo como gafanhotos, se tornando pessoas pequenas. E eles estão agora entrando em covas, em buracos e cavernas, estão perdendo o ânimo, eles estavam desanimados. Ei, escute uma coisa, nós estamos num tempo em que as pessoas estão andando desanimadas. Elas estão escondidas em cavernas, em buracos do seu emocional, da sua realidade. Eu quero dizer para você que muitas vezes, querido, quando a vida da gente vai apertando de uma forma e de uma maneira, a gente começa a ser assaltado e a gente tende a desanimar na vida. Mas eu vim dizer para alguém que entrou aqui nessa noite, ou para alguém que está aí na internet, ouça isso atentamente: Deus vai renovar os seus sonhos, Deus vai despertar propósitos, e Deus vai ativar projetos na tua vida nessa noite. Essa é uma noite que o desânimo vai dar lugar ao propósito de Deus que Ele tem na tua vida, porque a tua vida está desanimada. Sabe por quê? Porque você está como boletos, onde a sua vida e o propósito da tua vida é pagar boleto todo mês. Eu quero dizer para você, querido, nós estamos olhando o ambiente de Gideão. Gideão está fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. Preste atenção nisso, que a gente lê tão rápido não percebe. Ele está malhando trigo no lagar. Ele está se escondendo, ele está pegando trigo e indo no lagar. Agora engraçado, que lagar não é lugar de trigo, lagar é lugar de vinho. Preste atenção no detalhe. Então Gideão pensou o seguinte: porque a eira é o lugar de guardar o provisionamento do plantio. Você está aí ou não? Então a eira você coloca sementes, mas aqui o lagar, que é o lugar das uvas,
Gideão está pegando aquilo que é semente e colocando aonde? No lugar das uvas, no lugar do vinho. Ele bola uma estratégia. Deus dá uma estratégia para ele, porque eles vão procurar semente aonde? No lagar? Aonde? Na eira. Porque a eira é o lugar de guardar o quê? Sementes. Mas Gideão está pegando sementes e colocando aonde? No lagar. Deus deu a ele estratégias, e eu profetizo na tua vida, Deus vai começar a te dar estratégias inéditas em todas as áreas da tua vida. Era época de trigo, não era época de uva. Então ele teve uma ideia brilhante: pegar o trigo e levar para o lagar. O que Gideão está fazendo? Ele está protegendo o pão da sua vida, o pão da sua casa, o pão da sua família, garantindo o sustento da sua casa. E alguém vai condenar a Gideão por causa disso? Claro que não. Se fosse a gente ia fazer o mesmo. A gente iria trazer provisionamento ou não traria? Ou a gente morreria todo mundo de fome? Eu faria o mesmo, e você também. Então Gideão está criando um caminho, encontrando uma oportunidade e fazendo alguma coisa. Pelo menos os filhos não iriam passar fome, pelo menos não iria faltar pão na mesa. Está escrito na palavra: nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, Ele diz o quê? O pão nosso de dá-nos. Ele está falando o seguinte: o meu Pai provê todo dia. E por que você está preocupado com o boleto? Não estou dizendo que você tem que ser caloteiro não, porque tem um monte de crente picareta e caloteiro por aí. O que ele está fazendo? Correndo atrás da provisão. O que Gideão está fazendo? Gerando provisionamento para pagar os boletos. E nem tinha boleto naquele dia, mas o credor eram os midianitas, que batiam lá na porta: ó, plantou e colheu quanto? Quero tudo para mim. Mas enquanto o Gideão está lá no seu esquema para pagar boletos, Deus está olhando, Deus está vendo. Deus está dizendo: Gideão, eu tenho um propósito para você, eu tenho uma ideia para a tua vida, eu tenho um sonho para você. Jeremias 19:11 diz assim: pois eu bem sei os planos que tenho ao teu respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar esperança, prosperidade e um futuro. Deus pensou outros pensamentos sobre você, querido. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe por que esse mundo está cada vez pior? Porque está todo mundo olhando para pagar boleto, trabalhando para pagar boleto, estudando para pagar boleto, recebendo uma promoção para pagar boleto, mas estão esquecendo daquilo que é mais importante: o reino de Deus e a sua justiça. Estão se esquecendo que nós temos um Deus que é Deus do ouro e da prata. Estamos esquecendo de que se você está buscando o Senhor, não te faltará coisa alguma, nem coisa grande, nem pequena. Sabe por que tem muita gente apurado, apertado, falido? Porque estão buscando as outras coisas para depois, se sobrar tempo, casualmente, de domingo a domingo ou de mês em mês, buscar ao Senhor. Gente que não ora, que não busca, que não jejua, que sequer vem na igreja, que sequer abre a Bíblia, que sequer ora, porque está preocupado com boletos. Olhe para alguém e diga: Deus pensou outros pensamentos ao teu respeito. Diga: Deus tem um propósito ao teu respeito. Deus tem um plano ao teu respeito. Deus tem um sonho ao teu respeito. Deus tem um destino ao teu respeito. Mas busca o reino em primeiro lugar.
Porque até o que você não sabe, até o que você não tem, até o que você não pode, Ele tem, Ele pode e Ele vai fazer. Quem está aí? Isaías 55 diz assim, ó: assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Mas o teu pensamento está onde? Boleto. Quando você vê aquele boleto lá na sua casa, você vai lembrar dessa mensagem. Quando você fica preocupado com a conta da Energisa, você vai lembrar dessa palavra. Que Deus está dizendo é: eu estou pensando em sua vida em outro nível, além dos boletos, além das preocupações desse século. Oi, você está aí? Deus nos encontra muitas vezes neste lugar de pagar boletos. Deus nos encontra muitas vezes nesta corrida para pagar boletos. Você já percebeu quando você está muito apertado, quando as contas chegam, você nem ora direito, porque você está preocupado com... Oi, quem está aí? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Pedro jogando a rede mais um dia, lavando as redes mais um dia, dizendo: não peguei nada a noite toda, os boletos vão atrasar. E Jesus vai levá-lo à maior pesca da sua vida. Você está aí ou não? Sabe o que Jesus estava ensinando para Pedro? Se você buscar na minha presença, eu faço aquilo que você nunca viveu a sua vida toda. Sabe o que o Senhor está fazendo para você, falando para você nessa noite? Se você me ouvir, me obedecer, seguir o propósito, andar no meu caminho, andar no meu pensamento, andar no meu propósito, eu te coloco onde você não pode estar, eu te dou o que você não pode ter, e te elevo a um nível que você jamais subiria. Uou! Porque a nossa vida deve ser algo mais do que pagar boletos. Eu sei que você está entendendo essa mensagem. Quando Pedro olha o barco cheio, ele pensa assim: boletos pagos. Você está aí ou não? Mas o Senhor está ali para revelar para Pedro a outra face da vida, uma outra face da história, para não viver mais apenas para pagar boletos, para viver algo novo, para realizar algo grande, para viver algo, para tocar a vida de alguém. Sabe o que o Senhor está falando para você nessa noite? Eu não te chamei apenas para pagar boletos, eu te chamei para cumprir um propósito, eu te chamei para viver algo novo, eu te chamei para realizar algo grande, eu te chamei para viver algo, para tocar a vida de alguém à tua volta, para alguém perceber que a tua preocupação não é com as coisas deste século, deste mundo, e nem com os boletos que se acumulam lá no seu armário. O meu problema não é com o boleto pago, o meu problema é quando a vida se resume a isso. Amado, sua vida tem sonhos que nasceram do coração de Deus. A sua vida tem um propósito que vem dele. Para você são propósitos mais altos. Eu levanto a minha mão sobre a tua vida para dizer: Deus está aqui para estabelecer você em outro nível, em outro propósito, além de pagar boletos. Gideão agora é um homem que está ouvindo a Deus. Ele está dizendo: Deus, é mais um dia para colocar a colheita de novo num lugar estratégico. É mais um dia de me esconder e esconder a colheita, porque eu tenho que pagar boletos. Deus, é mais um dia, mas Deus vai abordá-lo.
Sabe, amados, às vezes estamos caminhando debaixo do medo e da frustração. E o medo é somado à frustração e à necessidade. Isso pode prender a sua vida num ciclo vicioso. Mas o Senhor está falando com você: eu quero te levar a um propósito maior do que esse que você tem vivido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra da tua vida todo medo, toda frustração e toda necessidade. Que você possa encontrar nessa noite, nessa palavra, um sentido para a tua vida, segundo a palavra que o Senhor está liberando na tua vida nessa noite. Quantos podem dizer amém? Sabe, amados, a visão que Gideão tinha dele mesmo era uma visão de frustração e medo, de insignificância, baseado nas frustrações, no medo e na necessidade, baseado naquilo que ele havia ouvido a vida toda. Talvez você entrou aqui baseado naquilo que você viveu uma vida inteira, e aí você de repente está olhando para você e falando assim: Deus, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada. E a sua autoimagem está produzindo escassez e necessidades, pelos problemas, pela vida limitada, que precisa ser quebrado da tua vida, assim como foi quebrada da vida de Gideão. E Deus vem a ele e diz assim: homem valente, vai na tua força. Escute, a autoimagem de Gideão era: não posso, não tenho, minha família é menor de Manassés, eu estou escondendo a comida para pagar boletos. Gideão era um homem desencorajado, porque quando ele olhava para ele mesmo, ele se olhava como um nada, como ninguém. Mas Deus olhou para ele com aquilo que ele havia descrito e escrito no coração e na vida e no destino de um homem. Porque enquanto o Gideão achava que ele era um homem fraco, um homem medroso, um homem frustrado, Deus olha para ele e fala para ele assim: homem forte e vencedor, homem valente. Essa visão que Deus tem ao nosso respeito, amados. Levante a mão e diga: eu creio que essa palavra está gerando em mim uma nova imagem de quem eu sou e de para onde eu estou indo. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Eu creio que essa palavra está abrindo a nossa visão. Eu creio que essa palavra está abrindo o nosso entendimento da nossa autoimagem. Eu não sou, eu não posso, eu sou fraco, eu não tenho coragem, eu não tenho ousadia, eu não tenho habilidade, eu não tenho experiência, eu não tenho maneira, eu não tenho meio. Querido, escute: o teu Pai é dono do ouro e da prata. Busque a sua face, não pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é. E Ele provê tudo, além do que você tenha pensado ou imaginado. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite, porque Deus vai dizer para Gideão: você vai vencer, você vai derrotar os midianitas, você vai encontrar o teu destino, o teu lugar e o teu propósito. E o teu propósito fica escondido. E o Espírito Santo está dizendo: nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, mas livremo-nos de todo embaraço, de todo pecado, e corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. A vida está com uma carreira para quem crê em Jesus. O Senhor está nos chamando nessa noite para algo maior. Ele tem um chamado para a tua vida. A autoimagem de Gideão o prendia naquele lugar, porque qual era a mentalidade de Gideão? Mais um dia para pagar boleto. Essa era a mentalidade. Amados, o pão da tua família é sagrado, mas não pode ser o seu objetivo de vida. Eu vou dizer de novo: o pão
que entra na tua casa é um pão sagrado, mas esse não pode ser o propósito da sua vida. Isso faz sentido para você ou não? Eu gostaria que você observasse comigo no caso de Gideão, para a gente terminar. O capítulo 7, versículo 1 diz assim: Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale de fronte ao outeiro de Moré. O capítulo de número 7 vai dizer o seguinte: que ele se levantou de madrugada. Ele se levantou quando? De madrugada. Ele levantou cedo, sim ou não? A bênção de Deus não nos impede de acordar cedo. Ele acordou que horas? De madrugada. E no capítulo 7, ele está assumindo uma nova identidade. Presta atenção. Porque agora antes de Gideão tem o que? Jerubbaal. Deus está dando para ele o que? Depois de Deus fazer com que ele entendesse quem ele era, Deus agora dá a ele um outro nome, uma nova identidade. O dia que você entender quem você é, Deus muda a tua identidade. Então ele agora começou a ser conhecido pelo propósito. Jerubbaal. Ele não é conhecido como Gideão, o pagador de boleto. Agora ele é conhecido como Jerubbaal. Agora não é conhecido como a necessidade, porque Gideão é o homem da necessidade, mas Jerubbaal é o homem do propósito. A minha pergunta que eu lhe faço nesta noite é: você veio aqui por causa da necessidade? Você serve a Deus por causa da necessidade? Ou você serve a Deus por causa de um propósito? Porque se você entrou aqui ainda com a mentalidade de Gideão, Deus está te dando uma nova mentalidade para mudar também o teu nome, para mudar a tua condição e o teu destino. Agora estão dizendo: ele é Jerubbaal. E tentando simplificar para você, o hebraico está dizendo assim: ele é Jerubbaal, é aquele que provoca Baal. Uou, o cara era um medroso até então, agora ele é o provocador do inferno. Ele era um homem da necessidade, mas agora ele está provocando o inferno. Mudou ou não mudou a identidade? Mudou ou não mudou a mentalidade? Porque Deus falou para ele o quê? Você é valente e corajoso. Você não é Gideão, você é Jerubbaal. Uou! Aquele que derruba Baal é aquele que provoca Baal e aquele que derruba Baal. É aquele que enfrenta Baal. Irmão, olha o nível que o cara subiu. Uma palavra mudou o seu nível. Uma palavra mudou a sua mentalidade. Uma palavra mudou o seu nome. Uma palavra mudou o seu propósito. Uma palavra mudou o seu destino. Uma palavra. De quem? De Deus. Essa palavra tem poder de mudar o teu destino, mudar a tua mentalidade, mudar a sua vida, mudar o seu propósito. E o Espírito Santo está dizendo para você: você não é só mais um homem que fica vivendo para pagar boletos. Eu te chamei para cumprir um propósito. Eu te chamei para você viver o seu chamado. E a minha oração é que você tenha uma experiência com o teu chamado. Amados, o dia que você tiver uma experiência com o teu chamado, nunca mais a gente vai precisar ficar assim: fulano, será que você não pode vir? Não. Vem ajudar, pelo amor de Deus, não tem ninguém. Não, o dia que você tiver uma experiência com o teu chamado, queridos, ninguém vai precisar te chamar mais, porque o teu chamado dentro de você vai te impulsionar. Você está aí ou não?
Então a minha oração nessa noite é: Deus, dá a essa igreja uma experiência de um chamado. Diga comigo: eu preciso de uma experiência de uma chamada. Porque quando você tem uma experiência com a chamada, é quando Deus mostra para você algo que Ele quer fazer através da sua vida e cumprir através de você. Você está aí ou não? Ei, você ainda está preocupado com o boleto que tem que pagar amanhã? Se você tivesse preocupado com o teu chamado, Deus provisionaria o amanhã para você. Eu quero liberar uma palavra na tua vida hoje. A vida não é uma vida para suprir necessidades e pagar boletos. A vida é para a realização de propósitos. A vida é para entender o que Deus tem para a tua vida e através dela. Alguma habilidade, alguma capacidade, alguma coragem, alguma experiência, uma história para contar, um dom para compartilhar, uma oração para fazer, um serviço a prestar, uma mão para estender. Eu não sei como você está vivendo a tua vida, mas eu estou fazendo um convite por essa palavra: viva debaixo de um propósito, não debaixo dos boletos. O capítulo 6 ele é Gideão, mas o 7 ele é Jerubaal. De um capítulo para o outro, ao entender, receber uma nova mentalidade, Deus muda a sua identidade. Se você estiver entendendo essa mensagem, Deus vai entrar na tua mente e mudar a tua identidade, mudar teu nome, para alterar o teu destino. Só o teu destino não, o destino de todos que te cercam. Levanta a mão e diga comigo: eu preciso modelar a minha vida segundo a minha chamada. Ah, apóstolo, mas eu não sei o que Deus tem comigo, o que Deus tem para mim. Então vai para a Bíblia, vai para a oração, vai para o jejum, vai para uma busca, vai para a intimidade, e Deus vai te revelar o teu chamado, o teu propósito, o teu destino. E de repente Deus vai começar a colocar clareza no teu caminho, para resolver os teus problemas, mas também para ser um agente para resolver o problema de outros. Porque as coisas que mexem com o nosso coração indignam, a gente provoca. Queridos, você vai ser um provocador do inferno a partir de hoje, e não um provocador de boletos. Por isso eu queria que você entendesse que você precisa tomar uma nova forma, uma nova identidade. A vida não pode ser, meu irmão, pagar boleto todo dia. A sua vida tem que ser uma vida de propósito. Você está aí? Você está aí ou não? Você entendeu essa palavra ou não? Sim ou não, igreja? Quando você olhar para aquele boleto, para aquele calhamaço de boleto, que parece que não vai acabar nunca, você vai falar: Senhor, eu tenho responsabilidade para pagar boletos, mas o meu propósito não é esse. Fala alguma coisa, crente. Porque depois dessa, irmão, se você ainda ficar correndo atrás de boleto e não do propósito, eu vou dizer para você, chegar lá na glória, ou pelo menos tentar entrar lá, e você fala: Deus, mas eu paguei tanto boleto, mas não andou na chamada, não andou no propósito, não andou na minha vontade, não andou nos meus pensamentos. Eu tinha um novo nome, eu tinha uma nova identidade, eu tinha um plano com você, mas você estabeleceu para você um plano: pagar boleto. É boa essa palavra, sim ou não? Simples, mas boa. Boa porque faz assim com a gente, Acorda bem cedo para me adorar, para me buscar, para se converter do seu mau caminho. Acorda enquanto dá tempo. Faz assim, de novo. Só mais uma vez. Você está vivo? Então ainda há esperança de você parar de ser um eterno pagador de boletos e viver para aquilo que Deus tem.
e viver para aquilo que Deus pode, e viver para aquilo que Deus vai fazer através de você. A partir de hoje você vai ser um provocador do inferno, um derrubador de demônios. A partir de hoje aquilo que te oprimia não vai te oprimir mais. Porque o boleto, irmão, tem irmãos, e aí, irmão, tá tudo bem? Não, os boletos. Você não tem o príncipe da paz, não? Mas tem tanto boleto. Tem mais página de boleto do que página da Bíblia na minha vida. Escolha a sua. Porque se você escolhesse por essa palavra, os boletos não tirariam mais o teu sono, os teus sonhos e a tua chamada. Oi. Eu, a bispa, deixamos carreiras para trás. Você acha que a gente tem boleto? Só que nós estamos aonde? Rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, porque aí quando a gente vem o apuro, a gente lembra de Davi, a gente lembra de Gideão, a gente lembra de Jefté, a gente lembra de Daniel na cova dos leões, a gente lembra de José, a gente lembra de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí nós estamos rodeados onde? De uma grande nuvem de testemunhas. E aí quando eu olho para essa palavra, para esses homens, eles me inspiram a permanecer aonde? No boleto? Não. Na palavra, no propósito. Ei, se essa palavra falou com você, se coloque de pé, por favor. Essa palavra não é minha, ela é de Deus para você, aleluia. Diga: a minha vida é mais do que um boleto.